E aí, galerinha do meu coração, professor Valmir Soares Júnior chegando aqui. Esse canal é meu. Lembra, se você não é inscrito, não é inscrita, já se inscreve para acompanhar todos os vídeos. Não, antes você pergunta, eu não fui atropelado, não levei uma surra. O dia só foi puxado mesmo. Mas o que importa é que a gente está se encontrando agora para atualizar nossa segunda aula dessa série de vídeos tão bem sucedida aqui no YouTube, que é da série de Administração Pública para Concurso. Sem mais delongas, vamos lá? Os recados que eu tenho para dar, eu vou dando ao longo da aula. Vamos lá então, deixa eu mudar aqui para essa outra estrutura aqui, ó. Cadê você? Pronto. Chegamos aqui. Vamos lá, galera. Então, com a intenção de que essa aula seja um pouquinho mais curta que a anterior. Estrutura das organizações. Então, é o seguinte, nós vamos falar sobre um pouquinho sobre os tipos de estrutura mas o que importa realmente nessa aula é tratar algumas definições sobre níveis estratégico, estático e operacional. Então, vamos lá. Primeiro, sobre estrutura. Existem estruturas que são informais na administração. O que é que significa estrutura informal? Como é que eu posso representar a estrutura informal? Bem, é um pouco lógico imaginar que a estrutura informal não tem estrutura definida, por isso que ela é informal. E o que é que significa isso, professor? Não necessariamente existe um gerente, o gerente não tem equipe, as equipes não sabem a quem são subordinadas, as pessoas não sabem que setor está lotado. Basicamente, cada um sabe qual é o seu serviço, mas eu quero reunir o departamento pessoal. Mas o departamento pessoal tem o Paulo, que trabalha com folha e que varre a cozinha. Tem a dona Lúcia, que faz as admissões e as demissões, mas ela também vende no período da tarde, é vendedora. Então, assim, é bagunçado. A estrutura é bagunçada. Então, estrutura informal não possui estrutura definida. Já a estrutura formal, ela é bonitinha, ela tem uma representação. E aqui é o exemplo de uma estrutura formal funcional, em que a administração, a entidade está dividida por funções. Nesse caso aqui, ó, tem a figura de um diretor geral, aí tem um diretor de ensino e um diretor administrativo, aí tem o diretor da faculdade de Direito e da faculdade de Administração, subordinadas ao diretor de ensino. Já na parte administrativa, tem o chefe do departamento de contabilidade. Então, tem muitas coisas acontecendo aqui nessa instituição, mas cada um acontecendo dentro do âmbito do seu setor responsável. Por quê? Porque nós sabemos que é o setor responsável. Porque a estrutura é formal, ou seja, ela foi constituída para ser de conhecimento de todos, e ela, nesse caso, ela é funcional, ou seja, o critério utilizado para distribuir os setores dentro da estrutura é a função que cada um desempenha, a atividade que cada um realiza, a atribuição que cada um tem nessa entidade. Beleza? Mas essa não é a única forma, o único formato de estrutura formal. Essa é a funcional, é um exemplo de estrutura funcional, quando a divisão acontece através de funções, beleza? Nós temos ainda uma subdivisão não se perde não, tá? Estrutura formal, funcional, linear, que aí eu vou só repetir rapidamente aquilo que a gente viu no slide anterior. Ali também uma estrutura formal, funcional, linear, que existe uma hierarquia bem definida de cima para baixo. E tem um outro tipo de estrutura que eu não vou dizer que ela é pouco comum, porque tem uma figurinha na linha staff que ela é tão comum quanto a estrutura. Então, assim, meio que eu dizer que essa é menos comum, não seria verdade. Eu colocaria esses dois tipos aqui como muito frequentes atualmente. É a funcional Lean Staff. Ela é funcional, ela vai lembrar uma pirâmide, né? Ela tem um formato de cima para baixo, em que a hierarquia maior está em cima e o poder na instituição vai diminuindo à medida que você vai avançando para a parte de baixo da estrutura.
Mas a funcional, linha staff, é aquela que vai apresentar uma figura nesse formato aqui, ó. Ela estará entre camadas, mas apesar de ser subordinada de quem está em cima, ela não manda em quem está embaixo. Então, esse talvez seja o detalhe mais importante do Lean Staff. Na estrutura linear, nós temos quem está em cima manda em quem está embaixo. E quem está embaixo tem o mesmo poder de quem está do lado. Então, tem sempre essa configuração. Já na Lean Staff, vai existir uma função, uma atribuição, uma tarefa, um setor que, apesar de subordinado ao nível superior, porque o setor jurídico ele é subordinado ao nível superior, o nível jurídico não manda em ninguém aqui abaixo, porque não tem ninguém embaixo dele. Ele é tipo um anexo, um apêndice. Ele está colado na estrutura, mas de maneira individualizada e lateralizada. Então, o setor jurídico é um exemplo de linha staff. Belezinha? Temos ainda outro tipo de estrutura, que é a projetizada. Essa, a depender da área que a gente está falando, essa talvez seja mais comum. Construção civil e área de prestação de serviços e desenvolvimento de projetos, é muito comum ser assim. Projetos, né? Projetizada. Nós temos aqui no exemplo uma presidência e nós temos gerente de projeto 1, gerente de projeto 2, gerente de projeto 3. Então imagina uma construtora que está ao mesmo tempo tratando da construção de 3 empreendimentos. Um condomínio de casas na praia, um edifício comercial no centro da cidade, de uma grande cidade, e a construção de um ginásio poliesportivo para a prefeitura de um município qualquer. Então imagina só, olha a loucura, uma empresa construtora, é que eu estou tentando te dar um caso prático disso aqui, tá? Da projetizada, porque eu sei que às vezes ela, regra geral, ela talvez seja um pouco mais difícil de entender. Por que eu vou dividir por projeto? E é assim, detalhe, tá? Abaixo do projeto 1 vai ter uma estrutura funcional, abaixo do projeto 2 tem outra funcional, abaixo do projeto 3 tem outra funcional. Ou seja, aqui tem diretor administrativo, diretor econômico, gestão de pessoas, diretor administrativo, diretor de infraestrutura, setor de orçamento, diretor administrativo, diretor de infraestrutura, setor de orçamento. Cada um vai ter tudo abaixo. Porque imagina, ó, vamos ligar o exemplo que eu dei aqui. O projeto 1 é um condomínio na praia. O projeto 2 é um edifício comercial. E o projeto 3 é uma quadra poliesportiva. Assim, esses serviços estão acontecendo em 3 cidades diferentes. Imagina se tivesse apenas um setor de gestão de pessoas, por exemplo. Contrata, demite, seleciona, faz pagamento e tal. Assim, olha a loucura que seria imaginar o mesmo setor tratando de gente em 1, 2, em 3 projetos diferentes, em cidade diferente, tendo que marcar exame admissional, marcar exame admissional, receber atestado médico, lançar hora extra. Olha a loucura que seria. Então, assim, na projetizada, normalmente são para empresas maiores, para empresas de um grande vulto, e muito nessa pegada de realização de atividades em endereços diferentes, em locais diferentes. Então, ter equipes separadas para cuidar de cada projeto é normalmente o que acontece. Então, esse é um tipo, e a discussão de uma estrutura projetizada. E aqui, quem estava na gestão de pessoas, coitado, né? Enlouquece. E nós temos a estrutura matricial, que é o nosso terceiro tipo mais comum aqui de estrutura. Que é aquela que ela é departamento comercial, departamento de RH, departamento financeiro. Aqui ela é funcional, mas dentro da funcional ela tem uma projetizada. Então a matricial, ela é a junção das duas anteriores.
Ela é funcional e dentro da funcional ela vai ter a subdivisão projetizada, beleza? A matricial vai juntar esses dois tipos típicos de estrutura, funcional e projetizada. E aí o nosso principal ponto de hoje, que é falar sobre níveis de planejamento. E aí, se você não estava prestando muita atenção, eu sugiro que você preste a partir de agora, tá? É... Nós temos basicamente três grandes níveis de planejamento que são conhecidos e denominados os principais na administração. Perceba que eu falei administração, tanto a administração geral quanto a administração pública. Esses três, botando aqui o telefone para carregar, pessoal. Esses três níveis, eles são o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. E aí, claro, vou voltar para falar um de cada vez. O nível estratégico e aí pensa na pirâmide como a distribuição das pessoas dentro de uma empresa. O nível estratégico, então, ele é formado pelo menor grupo de pessoas. Ele está no topo da pirâmide. Consequentemente, é o menor grupo de pessoas, mas são as pessoas de maior poder dentro da instituição. É conselho administrativo, é o CEO, são os diretores gerais, os diretores de grandes áreas, as cabeças pensantes da empresa. Essas pessoas que ocupam o nível estratégico são responsáveis por analisar o cenário externo, analisar os potenciais internos. É a galera que faz matriz SWOT, é a galera que faz 5W2H. Se você não tá familiarizado com essas ferramentas, dá uma pesquisada. Matriz SWOT, que é análise de perspectivas em forças e fraquezas internas e externas. E o 5W2H, que é quem, quando, como, quanto, porquê e tal. E assim, é legal, essas ferramentas são legais, é bom dar uma pesquisada. Matriz SWOT, SWOT e 5W2H. Você escreve assim mesmo. São ferramentas de administração. Então essa galera é aquela galera que vai pensar a missão da empresa, a visão da empresa. É a galera que especialmente vai ficar de traçar os planos e metas da instituição. É a galera que diz, daqui 10 anos nós queremos ser a prefeitura com o maior número de obras executadas no município. Nós queremos ser o estado com o maior percentual de aplicação na educação. Então, assim, essa galera do nível estratégico é a galera que tem que pensar para fora. Olhar para dentro e pensar para fora. Olhar para o que tem na empresa, olhar o desafio fora e fazer os ajustes, estabelecer missão, visão, meta, estratégia, tudo que for, pensar muito e fazer pouco, com todo respeito. Quando for pensar muito e botar pouco a mão na massa, é nível estratégico. Porque se tem uma coisa que esse pessoal não faz, é calçar umas botas e arrochar parafuso no chão de fábrica. Essa turma não faz isso. Não é o trabalho dessa turma. A galera do nível estratégico não é a galera que vai botar um jaleco e aplicar a vacina no posto de saúde. Não é essa galera aqui, tá? Essa galera são as cabeças pensantes. Abaixo da galera do nível estratégico, e aí já sendo um número um pouco maior de colaboradores, servidores ou empregados, nós temos o nível tático. Qual é o trabalho do nível tático? O nível tático, ele está no meio da pirâmide, certo? E você já sabe que o operacional é a galera que trabalha, quem bota a mão na massa. E o tático está no meio. Então, falando só do tático ainda, o tático ele é aquele nível que tem a preocupação de olhar para cima, para o nível estratégico, ver qual é a missão, qual é a visão, quais são os planos,
ver o que o nível estratégico elaborou para transformar isso em trabalho. O trabalho onde? O seu próprio trabalho e o trabalho da galera que está no nível operacional. Quem é que está aqui no nível tático? São os encarregados de turma, os gerentes de área, os coordenadores de infraestrutura, os servidores lotados no setor de execução de pagamentos. Então, assim, é a galera que está próxima do nível estratégico, tem acesso ao nível estratégico e é responsável por dizer como o serviço vai ser feito, o que vai ser feito, porque eu sei que eu tenho uma meta a atingir. E eu que sou nível tático, conheço o serviço. Quem está no nível estratégico não conhece o serviço, não. Quem está no nível estratégico pensa, eu quero isso. Eu quero que nós tenhamos uma produção 10% maior do que o ano passado. Isso é a meta do nível estratégico. Ter 10% de produção a mais que o ano passado. O nível tático é o nível que vai dizer como isso vai acontecer. O que tem que acontecer para que eu alcance essa meta? Aí o nível tático vai dizer, eu posso solicitar a compra de mais uma máquina, porque com mais essa máquina, que é o meu gargalo, eu vou conseguir engarrafar mais do meu produto e alcançar esse crescimento que o nível estratégico quer. Então, o nível tático conhece o planejamento, conhece as metas, conhece o que está sendo pleiteado pelo nível estratégico e é o nível responsável para dizer, para alcançar essa meta, temos que fazer isso. Só que isso é chamado desenho, tá? Eu vou colocar aqui porque é o termo que se usa em administração. É o desenho. É dizer como um plano vai se tornar um resultado. É desenhar essa ação. E nós temos o nível operacional. O nível operacional, com todo respeito aos demais, deixa eu só ver aqui uma coisa. O desenho, eu vou ter que mudar aqui para o outro lado. Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Volta a canetinha. Essa galera é quem? Desenho que vai ser feito. E essa galera aqui, com todo respeito aos demais, é quem trabalha, quem mete a mão na massa efetivamente. O nível operacional, veja, está distante do estratégico. Está distante. Isso ajuda você a lembrar que o nível operacional nem sempre sabe quais são as metas. O nível operacional nem sempre qual é o planejamento, nem sempre sabe quais são os planos. O nível operacional, nem sempre sabe quais são os planos, as estratégias, a missão, a visão, nem sempre. O nível operacional recebe uma ordem e cumpre. Às vezes, e muitas vezes, quem está no nível operacional não tem total consciência de entender que aquilo que ele está fazendo tem uma razão de ser, pois o nível tático entende que dessa forma nós vamos alcançar o objetivo traçado pelo nível estratégico. Então perceba que cada um no seu quadrado, mas todo mundo interligado. E nós temos aqui para fechar mais duas linhas aqui que é preciso falar. Eu já falei um pouco sobre staff. Então, tanto o staff de suporte quanto o nível técnico são níveis intermediários. O staff de suporte, o nome em inglês mais chique, né, que está perto do nível estratégico, são os setores que, apesar de não mandar no nível tático, perceba que tanto staff como nível técnico estão de lado da pirâmide, do triângulo. Os staff são aqueles setores que prestam assessoria ao nível estratégico, sem exercer influência dentro da instituição. A gente já viu que o setor jurídico é um exemplo. Algumas empresas têm departamento de seleção para selecionar novos candidatos, entrevistar, para ter uma entrevista isenta. Então, às vezes, esse nível... Porque assim, imagine que essa é uma fábrica de shampoo. Já falei de recipientes para envasar os produtos. Então, vamos imaginar que é uma fábrica de shampoo. Aí o staff de suporte pode ser o setor jurídico, o staff de suporte pode ser um departamento de seleção, serviços que são necessários dentro da empresa, mas que não têm relação com a produção de shampoo.
E eu sei que a gente está numa aula de administração pública, mas eu estou usando exemplo de administração privada, porque esse conteúdo ele é análogo. Ele é tanto de administração pública como privada. É uma parte do conteúdo da administração geral que a administração pública se apropriou para fazer a modernização da sua atividade. Então, assim, o staff de suporte no setor público ele é um pouco complicado de exemplificar. O nível estratégico, tático e operacional, não. É mais tranquilo. Mas o staff de suporte aqui tem mais a ver com o departamento jurídico, setor de seleção, departamento de auditoria. Então, assim, estão dentro da estrutura, estão abaixo do estratégico, mas não mandam no tático. Não se envolve com a produção. Já o técnico é a galera do suporte. Eu sei que aqui fica em staff de suporte, né? Mas é a galera dos serviços de suporte de maneira geral. Por exemplo, lembra que é uma fábrica de shampoo. A turma da limpeza é fundamental. A turma da limpeza, eles são colaboradores sem os quais não podemos prescindir. Mas eles não trabalham na produção de shampoo. Eles não trabalham no invase do shampoo. Então perceba, essa galera tá ligada ao nível tático, mas eles não mandam no operacional, não se misturam com o operacional. E eles têm atuação que, de maneira indireta, acaba repercutindo na produção da empresa. Então a galera da limpeza, galera da manutenção, essas turmas de colaboradores que atuam na empresa, mas que não têm relação com o objetivo principal, mas que são fundamentais para que o nível tático realize, junto com o nível operacional, aquilo que tem que ser feito. Beleza? Vamos para questões? Nós temos, eu acho que mais 3 questões. No processo de elaboração de políticas públicas, existem 3 níveis de... Eita, chutei a câmera aqui. Planejamento. O estratégico, o tático e o operacional. E considerando as características de cada nível de planejamento, indique a alternativa que apresenta características do planejamento operacional. Eu quero saber do nível operacional. É de responsabilidade de supervisão e define tarefas. Supervisão tá ali entre o tático e o operacional, né? Planejamento operacional. Aí assim, planejamento operacional pode ser nível tático e pode ser nível operacional. Sacanagem a questão. É de responsabilidade de supervisão e define tarefas. Beleza. Pode ser isso aqui. É de responsabilidade diretiva e define tarefas. Diretiva, não. Quem é diretiva é nível estratégico. Diretores, por exemplo. Não é. É de responsabilidade de supervisão e define projetos. Projetos, programas, metas é nível estratégico. Não é. É de longo prazo e sistêmico. Sistêmico é missão, visão, estratégia. Estratégico, não é. É de curto prazo e define macro desafios. Macro desafios são grandes metas. Visão institucional, visão ampliada, é nível estratégico, não é nível... Porque o de planejamento operacional, eu vou entender que é de nível tático. Porque quem planeja o operacional é o nível tático. O operacional só trabalha mesmo. Então, não vai ter... É nível tático aqui. E é realmente a letra A. Nível tático supervisiona. Eu dei até exemplo dos encarregados de turma. E define as tarefas. De quem? As tarefas que o nível operacional. Se fosse realiza a tarefa é nível operacional. Define tarefa é nível técnico. Então marca a letra A. Considerando que o controle... O pessoal tá entrando na madruga aqui, né? Então... Considerando que o controle é um conceito que pode ser ampliado a diferentes níveis organizacionais, assinale as afirmativas a seguir. Eita. O controle estratégico
procura monitorar o desempenho da organização como um todo. Tô gostando, por enquanto tô gostando. Bem como acompanhar as tendências do ambiente externo. Tô gostando, controle estratégico, acho que é isso mesmo. Fazendo os ajustes necessários na estratégia da organização para que ela alcance a missão e a visão corporativa. Isso é controle estratégico perfeito. Se o 1 tá certo, não pode ser letra A, não pode ser letra C, não pode ser letra E. Lembra, a gente tá dando dica de como responder prova, né? Eu só marquei uma com certeza e já eliminei aí as 3. Eu sei que a 5 tem que estar certo, porque tem nas duas que sobraram. O 4 também. A diferença é que no 1 tem 3 e o outro tem 2. Vamos ver. Por meio do controle estratégico, a empresa busca... de novo é estratégico. A empresa busca avaliar o desempenho global da organização, beleza, medido por indicadores com eficiência, produtividade, rentabilidade, competitividade, inovação, satisfação dos clientes, acionistas, imagem, etc. Isso parece muito algo que o nível estratégico faria. Visão geral, visão global, indicadores, eficiência, produtividade. Isso é nível estratégico, é quem está preocupado com toda a instituição. Então, o 2 está certo, não pode ser letra B, é letra D. Mas vamos ver as outras, ó. A 3 é para estar errado, a 4 e a 5 é para estar certo. O controle tático busca acompanhar as tendências ambientais e analisar a adequação da missão, da visão. Não. Isso é nível estratégico, tá? Missão, visão, de estratégia, isso é nível estratégico. Não é tático, não. Questão 4. O item 4, aliás. O controle operacional utiliza mecanismos de controle ainda mais específicos, focalizando atividades operacionais, na maioria das vezes, de produção ou de acompanhamento. Nível operacional, mecanismo de controle mais específico, atividades operacionais, é quem trabalha. De produção ou acompanhamento, tá certo. Controle operacional é da galera que trabalha, nível operacional. 5. Os mecanismos de controle do nível tático, de novo é tático, possibilitam que os gerentes, beleza, esse é nível tático, tomem decisões específicas. Decisões visando resolver problemas, mas de onde? Da sua área de atuação. Tá perfeito. Nível tático é ali. Eu sei a missão, tal, mas eu tenho que organizar como é que o pessoal vai trabalhar. Marca a letra D com segurança agora. Dentro do processo organizacional, o planejamento administrativo apresenta níveis temporais. Aquele que visa ações concretas do curto prazo com cobrança de resultado é conhecido como nível tático. Aquele que visa ações concretas. Ações concretas é o quê? É fazer. Quem é que faz na empresa? É o nível técnico? Quem é que faz realmente? É o nível técnico que faz? Não, galera. Isso aqui é nível operacional. Isso de visão concreta, de ações concretas de curto prazo, com cobrança de resultado, é a galera do nível operacional. É a galera do nível operacional. Então, ó, respondemos as 3 questões. E aí, um recado que eu não dei a aula toda, rapaz, ó. Vai sair um vídeo por semana, várias semanas, com propaganda aqui no YouTube. Mas você pode adquirir todo esse conteúdo agora, se matriculando no curso. Na plataforma da Procontábil, com certificado válido em todo o Brasil e muitas vantagens, como assistir a hora que você quiser, quantas vezes quiser a aula e ter o material para acompanhar. Então, beijo do prof. Vejo vocês na nossa próxima aula, na semana que vem. E link na descrição do vídeo. Conhece o curso? Se matricula? Vamos junto. Tchau, tchau.